Hoje é o 37º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é Jesus é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. O texto bíblico diz assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus ou gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Obrigado, pode se assentar. O ser humano, em sua condição caída do pecado, levantou muitos obstáculos, sendo eles sociais, cor da pele, posição de status, pobre, rico. Então o ser humano levantou muitos obstáculos, e também religiosos, e assim por diante. Muitos obstáculos se deu através da queda humana, até que Cristo se manifestou, removendo todas essas barreiras. Então Cristo, em sua manifestação humana aqui na terra, como Ele é o príncipe da paz, Ele veio quebrar todas essas barreiras levantadas pelo ser humano. Agora perceba que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para os irmãos que estavam em Éfeso, e diz assim: porque Jesus, ele é a nossa paz. Essa palavra paz, que no grego é eirene, significa unir-se a quietude, harmonia, bem-estar, prosperidade. Então veja que muitos têm a paz como apenas uma ausência de guerra, mas biblicamente falando, a paz é muitíssimo mais elevado do que isso. Esta palavra aqui, ela vem do hebraico, que muitos conhecem, né, que é shalom, e a raiz dessa palavra shalom, que é a paz, onde no Novo Testamento é usada essa palavra eirene, que é a mesma palavra, tá certo? Paz. A raiz dessa palavra, que é um nome chamado shalom ou shalem, significa estar completo, estar inteiro. Então perceba que coisa extraordinária isso. Quando Paulo diz porque, essa palavra porque atribui uma razão, isto é, Cristo é o motivo da nossa paz. Ele é a própria paz. Então a paz não é apenas algo abstrato, a paz é uma pessoa. Então no caso a paz tem nome, Jesus Cristo. Ele é a própria paz. Portanto, uma pessoa somente pode ter paz e estar inteiro, estar pleno, estar completo, se estiver em Cristo Jesus. Se a paz é uma pessoa, e a paz significa, né, estar inteiro, ou seja, está tudo em harmonia, a vida da pessoa, está tudo certinho. Então, ou seja, a pessoa ela só vai conseguir alcançar essa posição se ela estiver em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Observe que Jesus, ele disse em João 14, 27, ele diz assim, eu deixo, antes de partir, ele falou, eu deixo a minha paz, não a deixo como o mundo a vos dá. Então o mundo tem paz. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é essa: se você tiver no trabalho, um bom trabalho, se você tiver um dinheiro reservado na sua conta bancária, você pode deitar e dormir e ter paz. Então a paz do mundo é o bem-estar aqui nas questões terrenas, entende? Então essa é a paz que o mundo oferece. Só que essa paz é uma falsa paz, é uma paz enganosa. Por isso Jesus falou, eu não dou a minha paz como o mundo dá. O conceito de paz para o cristão é totalmente diferente para o mundano. Por quê? Um cristão, ele pode estar vivendo um tempo de guerra, mas ter paz. O mundo, quando está em guerra, eles não têm paz. Por exemplo, no meio dessa pandemia, as pessoas não tiveram paz. E o crente? Então veja que o conceito de paz para nós é totalmente diferente, porque para eles a paz é a ausência de alguma guerra, de algum problema.
né? Mas para nós, a paz é estar em uma pessoa, é viver uma pessoa, é estar em Cristo. Então perceba que aqui parece até paradoxal em João. O que é um paradoxo? É uma coisa que parece contraditória, não é, mas que parece. Por exemplo, em João 16:33, Jesus disse assim, ó: eu tenho-vos dito isso, para que em mim, então veja, ó, em mim, estando nele, tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então como que eu posso ter paz no mundo de aflição? Então parece paradoxal. Como que eu vou ficar em paz, sendo que esse mundo me reserva aflições? Então aqui está o mistério. Ele falou, ó, em mim. Então esse mundo pode estar um caos, como vai piorar muita coisa no mundo, mas ele falou, em mim vocês vão alcançar a paz, vocês vão estar em paz, vocês vão ter a paz. Em Cristo, observe isso, em Cristo nós temos paz. Eu quero falar aqui pelo menos quatro coisas aqui, tá certo? Então em Cristo primeiro nós temos paz com Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por que que hoje nós temos paz com Deus? Porque Cristo aplacou a ira do Todo-Poderoso, aplacou a ira do Pai contra o ser humano. Porque você sabe que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Isaías 59, 1 e 2. Então todo ser humano ele está debaixo da ira divina. A qualquer momento Deus pode descarregar a ira no ser humano. A qualquer momento, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, que choveu fogo e enxofre do céu. Enfim, a qualquer momento Deus pode, como diz a Bíblia, encher o cálice da ira, porque Deus vai dando oportunidade, mas a pessoa vai rejeitando, aí o cálice da ira enche, aí Deus vai e descarrega a ira sobre aquela pessoa por causa do pecado. O pecado faz isso, entende? Deus é justo, entende? E se Deus não fizesse isso, Deus seria injusto. Então, para você ver como que a justiça de Deus é tremenda. Agora, então, em Cristo Jesus, por causa da cruz de Cristo, nós agora passamos a estar em paz com Deus. Eu já disse que a palavra paz significa unir-se a. Então, Cristo nos uniu ao Pai. Cristo nos uniu a Deus. Então, o servo de Deus, ele está unido a Deus. Aí, é tremendo aqui em João capítulo 15, versículo 15, Jesus falou assim, ó: eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo meus amigos, porque tudo que recebi de meu Pai, eu tenho feito vocês saberem. Então veja como que agora, olha só a condição em que Cristo nos colocou diante do divino, diante de Deus. Deus nos fez seu amigo, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Houve a reconciliação, toda a inimizade ali foi desfeita, e Cristo agora nos coloca em Deus. Então nós podemos chegar em Deus e agora estabelecido através de Jesus uma amizade com Deus. A palavra ali, amigos, que no caso significa querido, amado, ser amigável, que é ser favorecido, e ainda desejar a Ele tudo de bom. Então quando nós temos uma amizade com Deus, nós somos amados de Deus, nós somos favorecidos pelo Senhor, e Deus deseja a nós todo o bem possível, a nossa vida. E a amizade com Deus é algo assim muito tremendo, porque o amigo ele desfruta de intimidade. Nós estamos em paz com Deus e alcançamos essa amizade com Deus, nos leva a um lugar de intimidade muito profundo com o Senhor. Por exemplo, você sabe que Abraão, está escrito tanto em Isaías como em Tiago 2:23, se eu não me engano, está escrito que Abraão foi chamado amigo de Deus. E aí você veja que em Gênesis capítulo 18, versículo 17, olha só o que é ter amizade com Deus. Deus queria fazer algo sobre a terra, que era efetuar o juízo, sobre Sodoma e Gomorra. Aí Deus disse assim: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Preste atenção, Deus deve satisfação para alguém? Não. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele tem que falar para alguém o que vai fazer ou deixar de fazer? Mas pela amizade. Ele tinha uma amizade tão grande com Abraão, que ele falou: ó, eu sou quem eu sou, o Todo-Poderoso,
mas ao meu amigo eu não vou ocultar o que eu vou fazer, eu vou falar com o meu amigo. Então, isso é muito violento que eu estou falando para vocês, isso é de chorar, porque essa questão da amizade com Deus, então, nós fomos unidos a Deus, e agora nós desfrutamos dessa intimidade tão profunda com o Senhor, a ponto de que a palavra aí ocultar, que eu falei, né, que Deus falou, não ocultarei Abraão, a palavra ocultar significa cobrir, esconder. Então, para os amigos, Deus revela. Deus revela para os amigos. Agora você entende por que, quando ia ter uma fome sobre a terra, que ia matar todo mundo, Deus pegou e falou, eu não posso deixar os meus amigos perecerem. Aí o que Deus fez? Deu um sonho para Faraó, só que Faraó não sabia o segredo. Aí para quem que Deus revelou o segredo? Para o amigo. E aí o Faraó pegou, aí Deus deu a interpretação para José, e ali o Faraó falou, se Deus te fez você saber, está lá em Gênesis 41, 39. Então Deus fez José saber. O que fez José saber? Isso se chama revelação. Então José tinha uma amizade com Deus, e Deus não deixou oculto, Deus foi e dividiu com ele aquela questão. Outro exemplo, Daniel. Daniel era um homem que tinha uma intimidade muito profunda com Deus, e ele era um amigo de Deus também. Em Daniel capítulo 10, versículo 11 e 12, o anjo Gabriel chegou para Daniel e disse assim, varão muito amado, ou muito desejado, como a revista corrigida diz. A palavra ali desejado, que é rendar, significa ter prazer em, agradável, precioso. Então quando o anjo Gabriel chegou para Daniel, falou, o céu se agrada de ti. Já pensou nisso? O céu se agrada de você, Daniel. Quando o anjo Gabriel fala que o Senhor, que ele era muito desejado, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Está dizendo que Deus tinha prazer em Daniel. É mais ou menos assim, quando Daniel se dobrava para orar, Deus falava, eu tenho prazer na oração dele. Quando Daniel chegava para o momento do culto de louvar a Deus, Deus falava, olha como esse louvor sobe gostoso na minha presença. Deus tinha prazer em Daniel. Por quê? Porque ele alcançou essa posição de amigo com o Senhor. Aí o anjo Gabriel falou, estava tendo uns impedimentos nos ares aí, havia um príncipe da Pérsia que estava impedindo, mas quando você, que tem amizade com Deus, começou a orar, porque desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha ouvido, mas aí tinha esses impedimentos espirituais, mas você continuou orando, aí Deus pegou, o Senhor pegou e mandou o arcanjo Miguel e desfez aquele embaraço. Aí olha o que o Gabriel falou, eu vim por causa das tuas palavras. Não pegaram. Em outras palavras, sabe o que Daniel está dizendo? Para quem tem amizade com Deus, o céu se move. Alguém que tem amizade com Deus, quando ele fala com Deus, ele move, presta atenção, Deus movimentou o céu por causa da amizade com o homem na terra. Outro exemplo de amizade com Deus, que coisa linda, Mateus capítulo 17, agora vamos falar dos exemplos do Novo Testamento. Irmão, o texto vai dizer que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e levou ele para o monte. Aqui levar para o monte significa levar para um lugar mais alto. E o texto diz assim, e levou em particular. Particular aqui é privado, é confidencial. Então, olha só, Jesus tirou eles da parte de baixo, levou eles para a parte de cima e se revelou como nunca para eles. Jesus se transfigurou e se revelou em glória para Pedro, Tiago e João. O que é isso? É uma amizade muito íntima. Não é apenas uma amizade, é uma amizade íntima, porque você sabe que tem amigos e tem amigos íntimos. É diferente, tá certo? Agora, perceba que Deus, ele revela para os seus amigos e também se revela para os seus amigos. Por exemplo, João, quando foi anunciado que havia um dos apóstolos que era o traidor. No caso, todos nós sabemos que era o Judas. E aí Jesus anuncia, tem um dentre vós que é um diabo e há de me trair. E aí, aleluia, o texto vai dizer que eles começaram a perguntar, quem é? Quem é? Aí estavam todos na mesa, porque a mesa revela, irmão.
É na mesa que você conhece o caráter das pessoas. É na mesa que sai, é na mesa. Aí foi na mesa, oh meu Deus, eu estou tocado aqui porque Deus me deu algo aqui. Aleluia. Aleluia. É que eu não posso dividir com você agora. Agora o texto vai dizer, aleluia. O texto vai dizer que quando eles estavam ali na mesa, aí veja só, Pedro, está escrito em João 13, versículo 23 a 26. Aí Pedro chegou para João e falou assim, pergunta para ele quem que é. Por quê? Porque João era íntimo. Aí João reclinava, olha o que o João fazia com Jesus na mesa. Jesus estava aqui ensinando, olha o que João fazia. João reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele sentiu o coração bater de Jesus. Aí o Pedro sabia que ele tinha o Pedro também era amigo, mas o João era amigo íntimo. Aí o Pedro falou, pergunta para ele aí que ele vai te falar. Se é amigo, ele não vai esconder de você. E aí Jesus foi e revelou pela amizade que tinha com o João, falou, é aquele que eu der o bocado. E aí, e tal. Tá certo? Então veja que é para quem que Deus revelou o Apocalipse? Apocalipse é a revelação, então, para os amigos. Então veja o que Cristo fez por nós ao nos levar a Deus, a nos unir ao Pai. Ele fez esse laço de amizade conosco, porque todo aquele que anda na fé, como nos passos de Abraão, se tornou amigo do Deus Todo-Poderoso. Então, quem sabe alguém aqui nessa noite está dizendo, olha, eu não tenho muitos amigos. Não importa, você tem um grande amigo na sua vida, que nunca vai te trair, nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar, nunca vai te passar para trás, nunca vai te iludir. Esse amigo é amigo para valer. Aleluia. Agora, segundo, em Cristo nós temos paz conosco mesmo. Já pensou nisso? Salmo 4:8. O que é ter paz conosco mesmo? Veja que o salmista diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Por que o salmista tem paz para deitar e para dormir? Sabe por que o crente dorme em paz? Porque ele não está sobre acusação nem condenação. O que é acusação? Alguém foi, pecou e é acusado. O que é condenação? Ou seja, a pessoa ela vai ser julgada pelo aquilo que fez e vai ser condenada. Então, para quem está em Cristo, ele não tem nem acusação e nem condenação. A Bíblia diz, quem os condenará? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará se foi Cristo que morreu e ressuscitou? Então, para o crente fiel, não existe nem condenação e nem acusação e nem condenação. Agora perceba uma coisa. Então, por que o crente pode dormir em paz? Por que ele tem paz para dormir consigo mesmo? Sabe por quê? Por que a alma dele não está perturbada? Sabe por quê? Porque Jesus perdoou os seus pecados, regenerou o seu coração e purificou a sua consciência. Então, se eu tenho meu coração limpo, meu coração está regenerado, e a minha consciência purificada, então não tem nem condenação e nem acusação. Então eu vou ter paz para dormir, eu vou ter paz para deitar e dormir. E por que eu vou ter paz para deitar e dormir? Presta atenção, essa paz aqui, o ímpio não tem. Eu vou te dar um texto aqui, eu vou só citar, que eu não vou ler, que é muito grande. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, fala de um homem, dois homens que tinham uma herança de família, e eles estavam brigando por causa do dinheiro, de herança. Aí um chegou e falou para Jesus, Senhor, fala para ele dividir comigo a herança. Jesus falou, quem me colocou por juiz entre vocês, repartidor dessas coisas? Aí Jesus começa a contar uma parábola. Ele falou, havia um homem que era rico, e de repente ele aumentou as suas terras, e ele aumentou os seus celeiros, e ele disse, ó alma minha, você está farta, come, bebe e descansa. Só que em Lucas 13:20 vai dizer, naquela mesma noite, mas Deus naquela mesma noite disse, louco,
hoje pedirão a sua alma, e o que tens para quem serás? Ou seja, você não tem a salvação, e agora, o que você vai fazer? Então, presta atenção, o ímpio, ele pode dizer, come e bebe, você tem um bom salário, você tem um bom trabalho, você tem milhares no banco, então deita e dorme. Então, para eles, a segurança deles é isso, eles têm segurança nisso, entende? Só que aí, eles não têm paz consigo mesmo, por quê? Ele sabe que a qualquer momento ele pode dormir e não acordar mais. E agora o crente? O crente, se ele dormir e não acordar, por que ele dorme em paz? Porque vai acordar na Nova Jerusalém. Entende o que é ter paz consigo mesmo? Então a pessoa que tem paz consigo mesmo é porque tem a paz do perdão de Deus em sua vida. Terceiro aqui em Cristo nós temos, vamos lá, paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o próximo. Hebreus 12, 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Mas guarda sua paz, porque a questão aqui que eu quero tratar é da paz. Vamos lá, versículo 15, agora escute isso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que de nenhuma raiz de amargura, diga raiz de amargura, olha lá, brotando, vos perturbe e por ela se contaminem. Muitos se contaminam. Então presta atenção. Olha aqui o que o escritor aos Hebreus está falando. Seguir a paz com todos. Ele está falando num contexto congregacional aqui, tá certo? Seguir a paz com todos no sentido congregacional. Olha o que ele fala aqui do processo. O que é a raiz de amargura? Presta atenção aqui. Ele está falando de pessoas que carregam sobre si ressentimento. O que é o ressentimento? Alguém pegou e fez algo comigo que eu não gostei. Alguém chegou e fez algo para mim, falou algo que eu não gostei. Isso é uma semente, entende? Se eu pegar essa semente e guardar no meu coração, o que vai acontecer? Ela vai criar uma raiz. Depois que ela criar uma raiz, ela vai brotar, porque ela vai dar fruto. Então, semente, raiz e fruto. Agora, quando uma pessoa é ofendida, e ela pega e não leva em consideração, libera o perdão, o que ela aconteceu? Ela matou a semente. Agora, fez algo que não agradou ela, aí ela guardou aquilo no coração. Aí ela vai passar esses três processos. Semente, vai criar uma raiz, e essa raiz é chamada do quê? Amargura. O que é a raiz de amargura? Já está dizendo algo amargo. Aí presta atenção o que vai acontecer, ele vai dar fruto. E qual que é o fruto dele? Fruto amargo. Aí veja o que acontece no meio da congregação: perturbação e contaminação. Porque uma pessoa amarga, ele perturba e contamina o ambiente. Pode ver toda pessoa que tem falta de perdão, toda pessoa que é uma pessoa ressentida, aonde ela chega, ela causa perturbação e contaminação. O negócio aconteceu faz 300 mil anos, e ele está com aquele ressentimento ainda. Já virou raiz, já está enraizado no coração. Já não é mais semente, já criou raiz. E agora ele já está dando fruto. Qual que é o fruto? É amargo. É por isso que você vê que só sai coisas amargas da boca dessa pessoa. E aí ela começa a perturbar, as pessoas começam, num ambiente dessa, você vê que tem pessoa que nem quer mais ficar perto. Pô, você só fala mal dos outros e não quer mais ficar perto. Já percebeu que toda vez que cola junto é só para fazer coisa errada. Então a pessoa vai contaminando e ela quer, olha lá. E por ela muitos, veja, que uma pessoa ressentida é um problema. Só que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele tem paz. Seguir a paz com todos. Quem está em Cristo, assim como Cristo perdoou, ele também libera o perdão. Isso aqui é violento demais. Então, levanta a mão, essa é a primeira vez que eu estou pedindo para você. Todo ressentimento na tua vida seja hoje arrancado do teu coração. E se havia alguma raiz, Deus vai arrancar essa raiz de amargura. Aleluia, tenha paz. Segui a paz com todos. Segue a paz. Quarto, vou recapitulando para você gravar, tá certo?
Em Cristo temos paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo e paz diante das intempéries da vida. Você sabe que intempéries é os ventos contrários, é os temporais, isso fala das dificuldades da vida. João capítulo 20, versículo 19, perceba isso. Você sabe que aqui o texto vai dizer do momento que os discípulos estavam vivendo uma situação muito difícil, porque Cristo tinha morrido e eles estavam apavorados com aquilo, se esquecendo de que ele falou que ressuscitaria. E eles estavam com medo de cair na mão dos religiosos também. Aí diz o texto: e chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, olha lá, e cerradas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, e tinham se ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe. Então presta atenção, essa palavra aí, olha isso aí, essa palavra cerrado aí significa algo inacessível para alguém. Então presta atenção, estavam com as portas fechadas, estavam com as portas cerradas. Só que o texto vai dizer que além de, presta atenção, que o medo fecha as portas. Porque as portas estavam fechadas por causa do quê? Do medo. O que é o medo? É o pavor. Então eles estavam amedrontados com a situação, porque só não vai ficar apavorado quem tem a paz. Então o medo começa a fazer com que a pessoa não tenha acesso. Então esse mundo, presta atenção, no meio da expectação das coisas horríveis que está acontecendo, eles começam a ficar apavorados. E por causa do medo começam a tomar decisões precipitadas. Uns, como estão falando do setembro aí que é amarelo, uns vão para o suicídio. Eles cerram as portas, entende? Ou seja, torna algo inacessível. Só que o texto vai dizer que quando eles estavam com medo, apavorados, quem que apareceu no meio? Jesus apareceu na onde? No meio, como que querendo dizer, eu estou no controle de tudo. E se eu estou no controle da sua vida, ou seja, aparentemente parece que está fora do lugar, mas Jesus falou, eu estou no meio, eu estou no controle da sua história. Então se Cristo está no meio, o que eu vou ter? A paz seja convosco, a paz seja convosco. Porque eu vou entender o que com isso, eu entendo o que com isso. Esta é a paz, esta não é a paz que o mundo dá, essa é a paz que Cristo dá. E qual é a paz? Essa é uma paz espiritual, que é gerada pelo fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos gomos do fruto do Espírito justamente é a paz. Então essa é a paz espiritual, tá certo? Que o Espírito Santo ministra sobre nós a presença de Jesus Cristo. Então veja, a pessoa está às vezes vivendo situações terríveis, situações que se fecharam para ela, mas só que o que acontece? Ela não vai entrar em pânico, em desespero. Por que não vai entrar? Porque Jesus se apresenta no meio. Se apresenta e fala, fique em paz. Olha o que Jesus falou, a primeira coisa que ele falou para eles, fica. Por que fica em paz? Porque eu estou no controle da situação. Aí vem Jesus e fala para alguém aqui nesta noite. Às vezes está vivendo um rebuliço em certa situação da vida, aí chega Jesus e fala, ó, eu estou aqui no meio, estou dizendo para você, receba essa paz aí agora. Aleluia. Ainda que neste mundo temos aflições, por que nesse mundo nós temos aflições? Porque esse mundo nos odeia, porque Cristo nos deu a sua palavra e o mundo nos odiou. Nós desfrutamos da paz de Cristo e cremos na promessa da paz eterna. Aonde está escrito que Deus prometeu a paz eterna para nós? Há um versículo escatológico que está em Ageu 2,9, quando diz lá assim, ó, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa glória da última casa tanto fala do reino milenário, onde Cristo vai estabelecer a paz sobre toda a terra, mas fala também da glória eterna, onde se dará por toda a eternidade. Lá não vai ter mais guerra nenhuma, lá vai acabar, ou seja, lá nós vamos alcançar o ápice da paz, vai ser lá na eternidade. Agora escute isso aqui comigo. Eita, meu Deus. Essa paz que eu disse para os irmãos de Cristo, que a raiz da palavra significa, entre outras coisas, significa tornar completo, tornar inteiro. Sabe quando que essa palavra é usada? Eu quero ler isso aqui, 1 Reis 7,51, escute isso aqui. Salomão,
ele teve a incumbência de levantar um templo. Isso aqui é uma aplicação agora, tá? Ele levantou um templo ao Senhor. E aí o que fez? A Bíblia diz que Davi venceu todos os inimigos, e naquela época já não havia mais inimigos, e aí foi o tempo que ele levantou o templo. Olha o que aconteceu. Assim se acabou. Essa palavra acabou aí é a raiz da palavra shalom, paz, que significa tornar completo, acabou, inteiro, terminou. Essa é a palavra, ó. Então presta atenção na aplicação. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão, olha lá, as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro, os utensílios, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Presta atenção, ele construiu uma casa e colocou o altar do holocausto, colocou o altar do sacrifício, melhor dizendo, a pia de bronze, ele colocou a mesa dos pães, ele colocou o candeeiro, ele colocou o altar do incenso, ele colocou a arca da aliança, entende? Ele colocou os materiais, os vasos que se usava de prata, de ouro, então ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Então ali foi estabelecido o quê? A paz. O que é a paz? É quando está tudo em harmonia. Aleluia, não pegou. Às vezes tem pessoa que entrou aqui, a vida parece que está revirada, mas Deus vai colocar. Quando você está em Cristo Jesus, Jesus pega, aleluia, os utensílios da sua vida e coloca cada um no seu devido lugar. E aí o que acontece? A paz é estabelecida. Só quem crê que Deus vai colocar eu vou te dar 30 segundos para você glorificar a Deus. Deus vai colocar as peças no seu devido lugar. Vai ficar tudo. Então a paz de Cristo conclui a obra, colocando tudo no seu devido lugar. Já pensou numa coisa dessa? Às vezes a pessoa fala, meu Deus, minha vida emocional está... Aí Deus fala, vou colocar essa peça no lugar. Minha vida espiritual está... Aí Deus fala, vou colocar essa peça no lugar. A pessoa fala, meu relacionamento familiar tá, vou colocar essa peça no lugar. A minha vida profissional, vou colocar essa peça no lugar. O meu ministério, vou colocar. O barace cantarabacalaba. Quem recebe essa paz aí? Quem recebe? O Senhor vai colocar em harmonia. Diga isso bem forte. O meu Deus está colocando as peças no lugar. Se você crê nessa palavra, fala alguma coisa pelo amor de Deus. Deus colocará a sua vida em harmonia. Xaraquenebrecasai, calabachai. E concluindo, e colocando as peças no lugar. Aleluia. Então essa é a paz que Cristo nos proporciona. Versículo 14, a parte B, diz lá, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então escute isso, tanto judeus como gentios estão unidos em Cristo. Deus fez um só povo. Quem é esse povo? A igreja. Para Deus não existe crente judeu ou crente gentil, grupo A ou grupo B. Para Deus existe uma só igreja, um só povo. Quem faz essa distinção, grupo A, grupo B, isso é o homem. Deus não faz isso. Para Deus não existe crente judeu, crente gentil. Para Deus existe crente. Para Deus existe um cristão, parecido com Cristo. Então presta atenção, hoje, dentro da ótica divina, já não existe mais essa separação. Já não existe mais separação de povos. Não existe, para Deus não. Na ótica divina, no plano da salvação, existe um só povo. Então, era judeus, eram gentios. Agora Deus falou, então nem é mais judeus, nem é mais gentio, agora é a minha igreja. E o que é a igreja? É todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então não importa se é judeu, se é gentio, se é grego, não importa quem quer que seja. Creu em Cristo, se tornou um povo unido com Deus. Em Cristo Jesus. E isso é tão tremendo, que Deus fez um só povo, porque a igreja de Cristo é sem fronteira. A palavra fronteira significa o que separa do outro, tá certo? Olha só o que está escrito em Atos capítulo 13. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores. Agora dobre atenção. A saber, Barnabé, que era judeu. Simão Níger, que era... Provavelmente ele era um africano, porque Níger significa preto, negro. Então veja, um judeu,
um africano negro. Agora, olha só o que diz a Bíblia. Lúcio Cirineu. Esse Lúcio Cirineu era um gentil, porque ele era grego. Manaém, que fora criado. Aqui criado significa criado do mesmo leite. Ou seja, ele foi criado com Herodes. Ele foi criado como irmão de Herodes. Sabe quem que é esse Herodes aqui? O que mandou matar João Batista. Você quer ter amizade com alguém que é irmão que matou outro? Você vai olhar ele com bons olhos? O homem, no seu natural, não vai olhar com bons olhos. Agora veja, e olha quem estava nessa igreja ainda. E o tetrarca, e ainda, o Lucas tem a questão de colocar Saulo. Por que Saulo? Quando fala de Saulo, fala daquele religioso delinquente, que matava e judiava da criança e mulheres. Olha só do que essa igreja era formada. Presta atenção, tudo ex. Entendeu? Então, olha lá, judeu, entende? Então, essa igreja aqui, preste atenção, esta igreja aqui, ela não tinha fronteira. Aqui, dentro dessa igreja, cabia o rico, cabia o pobre, cabia o branco, cabia o preto, cabia o amarelo, cabia o moreno. Dentro desta igreja aqui cabia o grego, cabia o pardo. Dentro desta igreja aqui cabia a pessoa que veio de uma má família. Dentro aqui desta igreja cabia um ex-delinquente, porque agora ele é transformado. Aí eu te pergunto, irmão, quantas diferenças, não é? Quantas diferenças, aí você fala, meu Deus, como que cabe um povo tão diferente assim num lugar só? Aí versículo 2, está a resposta aí, ó, olha lá. Eu pergunto, né, diante de tantas diferenças, diante de tantas barreiras, na perspectiva humana, é claro, o que unia aquele povo? Está aí, ó, e servindo eles, o que unia eles é o Senhor. Porque aqui, quando você entra por essas portas, ou melhor dizendo, quando você passa a pertencer à igreja de Deus, à igreja de Cristo, não importa se você tem posição financeira, ou posição, status familiar, não importa de que família você veio, não importa o teu sobrenome, não importa o valor, a importância que você tem na conta bancária, não importa a sua cor da pele, não importa se você é magrinho, se você é gordinho, se você é forte, não importa se você é pequeno, se você é alto, se você é médio, não importa. Aqui o importa é o que? Eu sou igreja, você é igreja, nós somos o povo de Deus. Elástica maraia providerebácia alabacachana calabaçúria. E servindo eles ao Senhor. Essa palavra servir aí significa servir publicamente em adoração. Então, ou seja, o Senhor Jesus nos uniu nele em adoração, porque está escrito em João 10,16, o crê, haverá um só pastor e um só rebanho. Um só pastor e um só rebanho. Um só pastor e um só rebanho. Então existe uma igreja e existe um pastor chamado Jesus Cristo. Então é por isso que nesta noite eu não posso, você não pode levantar esse narizinho, empinar e dizer que é diferente de alguém. Nós estamos na mesma medida. Manácia candarabachana calabaia alabacala barachere micomanai. Aleluia. Todos servindo ao Senhor em adoração. Porque tem pessoa que ele era meio, né? Antigamente ele era meio nojentinho. Que esse tipo de gente não me mistura, não. Não, isso aqui é só da minha patotinha. Aleluia. Mas aqui a igreja do Senhor, aleluia, que está em Antioquia não, que está em Assis, a igreja do Senhor de fora. Eu estou falando a igreja do Senhor, não estou falando com ajuntamento de homem, eu estou falando da igreja do Senhor. Aqui não tem preconceito, aqui não tem diferença, aqui todos são aceitos pela cruz. Xeremácia. Quantos podem glorificar a Deus por ser aceito na família de Deus? Quantos podem glorificar a Deus por pertencer ao povo de Deus? Aleluia. Essas diferenças que fazem aí é coisa de homem. Deus não faz essas coisas não.
Entende? Aleluia. Eu vou falar, é que eu estou dizendo, tem pessoa que até hoje ele tem algumas ressalvinhas ainda no coraçãozinho dele, concernente aos irmãos. Não estou falando que você tem ressalva com o tenebroso, isso aí você tem que ter mesmo, treva e luz não se mistura, mas o irmão não. Porque, olha lá, eu estou pregando Bíblia, Atos capítulo 9, Jesus apareceu para Ananias e falou, vai lá e prega, vai lá na casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo, fala para ele que ele é um vaso escolhido. Aí Ananias olhou e falou, ô Senhor, você não sabe o que esse homem tem feito não? Como ele tem perseguido os crentes, maltratado os crentes. Aí Jesus olhou e falou para ele, você está atrasado, eu já transformei ele. Ninguém pode mexer no meu passado sendo eu transformado hoje. Opa, olha lá, vou falar de novo. Ninguém pode mexer no meu passado sendo que hoje eu sou transformado. Alabaraca, mande comandar. Deixa esse endemoniado falar. Era isso, era um delinquente, era um sem vergonha, era um prostituto, era mesmo. Agora é transformado. Eu vou te dar 30 segundos. Só quem não tem preconceito, aleluia. Alabaxanda, calabaçúria. Que prazer pertencer à mesma. Olha que lindo olhar aqui e ver essas diferenças. E entender que na cruz de Cristo todas as barreiras caíram. Aqui é um povo, aqui é uma igreja. Narabi coma naraceia. Meu Deus, aleluia. Meu Deus. E servindo eles ao Senhor. Esse serviço aqui é culto. Ou seja, quando eu faço a obra de Deus, eu estou prestando culto. Quando eu ajudo o necessitado, eu estou prestando culto. Quando eu estou aqui orando pelo necessitado, eu estou prestando culto. Quando eu estou intercedendo por alguém, eu estou prestando culto. Quando eu estou pregando aqui, eu estou prestando culto. Quando você está dando atenção para a palavra, você está prestando culto. Então a igreja está aqui pelo Senhor. Ô pastor, por que você está aqui? Por causa do Senhor. Ô pastor, por quê? Por que eu estou aqui? Porque eu e você estamos aqui em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que aqui a gente não despreza a criança. Tem lugar por aí que se desprezam criança, aqui não, porque a criança está em Cristo. Tem lugares por aí que a terceira idade já colocaram de lado e não quer mais nada, mas aqui ninguém despreza, porque estamos em Cristo. Oh meu Deus, está quebrando algumas barreiras aqui, ó. Aleluia. Jesus. Parte final aí do versículo 14. Vou ler de novo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez. Diga, é unidade. É unidade. Aí tem um que é a orelha, outro é a boca, outro é o pé. A única diferença que tem é de posição, mas o corpo é um só. Às vezes tu pode olhar pro dedão e falar, esse dedão é meio, parece uma batata. Mas é esse dedão que está te dando estabilidade. Às vezes tu pode olhar para o nariz e falar, esse nariz é meio achatadinho, mas é ele que está te fazendo respirar bem. O manassaio, o bataracandereba combinarasa. Só quem sente essa unção do Espírito Santo aqui, é essa igreja que Jesus busca. Ele vem buscar essa igreja aqui. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Porque às vezes a gente olha para certas partes do corpo e a gente fala, essa parte aqui é meio estranha. E é verdade, é mesmo. Eu olho mesmo e falo, Senhor, que negócio é esse aqui, Pai? Mas tá aí. Tá aí. É ou não é? Ou você gosta de você 100%? Aí parabéns, porque... irmão, e eu tenho espelho em casa, gente. A gente olha e fala, Senhor, ajuda aí o negócio.
Aleluia. Aleluia. O sangue de Jesus é tremendo, né, irmão? Aleluia. Mas é bom fazer parte de uma família dessa, né, irmão? Família de Deus é tremenda. Agora escute isso aqui. Agora o texto diz assim, ó, derribando a parede de separação que está no meio. No original está assim, ó. Porque essa palavra que ele coloca aí, ó, nessa tradução que a gente está usando, ele coloca que estava no meio. Essa palavra que estava no meio aí é cerca. É cerca. É assim que está no original. É cerca. E eu vou ler para você que está anotando, que fica melhor. Seria melhor traduzido assim. E a parede divisória da cerca que Jesus derrubou. Então, a parede divisória da cerca que, no caso, Jesus derrubou. Tá certo? Agora preste atenção nisso aqui. Primeiro, a palavra parede de separação significa barreira que divide. Diga isso, barreira que divide. Olha isso aqui, gente. Segundo o historiador Flávio Joséfo, alude à parede do templo que separava a área dos gentios e a área dos judeus. Então, lá no templo em Jerusalém, havia uma parte para os judeus e havia uma parte para... E tinha uma parede que separava, ou seja, eles não ficavam juntos. E detalhe, se um gentil ultrapassasse aquela parede, era sentenciado à morte pelos judeus, que diziam ser crente. Então, passou a minha parede que eu coloquei aqui, vai morrer. Agora, isso está na Bíblia, eu vou te dar o texto aí, porque essa parede que Paulo fala aqui, Paulo viveu isso na pele, por isso que ele fala, presta atenção, refere-se à separação que eu falei, social e religiosa, tá certo? E espiritual que vivinha. Atos capítulo 21, versículo 28, 29 e 31, presta atenção. Paulo, ele está sendo preso, olha por que Paulo está sendo preso, justamente por causa dessa parede. Olha só, e clamando varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes, no caso Paulo, ensina a todos contra o povo e contra a lei. O povo dizia que ele pregava contra a lei de Moisés, mas na verdade não, ele só falava que Moisés assim profetizou a respeito de Jesus. E contra este lugar, no caso o lugar é o templo. Demais disso, ó, introduziu também no templo os gregos, no caso grego é os gentios, tá certo? E profanou este lugar. Então presta atenção, quando ele colocava uma pessoa gentia no templo, na parte dos judeus, era como se fosse uma profanação, sujar o lugar. Só para você ter uma ideia, veja só o versículo 29. Porque tinham visto com ele na cidade, olha lá, a Trófimo de Éfeso. Para quem que Paulo escreveu a carta que nós estamos estudando? Por isso que ele está falando dessa parede, porque ele viveu na pele essa parede. Então ele ficou preso por causa dessa parede, porque eles mentiram na verdade, porque Paulo respeitou eles ali, mesmo sabendo que isso é errado, Paulo respeitou e não colocou Trófimo na parte dos judeus, mas eles inventaram para poder pegar ele, ó, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, tá vendo? Então presta atenção, porque Paulo pegou um gentil e introduziu ele no templo, os judeus ficaram furiosos. Olha o que fizeram com Paulo, e procuraram eles, olha o que queriam fazer com Paulo, matá-lo. É por isso que eu falei aqui semana passada, a religiosidade mata. Um religioso, a questão da religiosidade aí, ele tanto fecha a porta do céu para ele, como impede de outros entrar. Ele é um assassino da fé. Agora escute isso aqui, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Os judeus, vamos lá, os judeus prenderam Paulo e procuraram matá-lo, porque ele levou uma alma para o templo. Então presta atenção, ele levou uma alma para o templo, e agora os judeus falaram, agora nós vamos te matar por isso. Oh, presta atenção. Aplicando essa palavra para nós, trazendo para hoje. Ô irmão, em vez daquele povo se alegrar, porque Paulo foi transformado, agora está sendo usado para levar uma alma para o templo, agora o povo está o quê? O povo está enfurecido com ele. Irmão, pensa com uma coisa que eu tenho nojo, é da inveja. Esse negócio é asqueroso. Eu tenho um nojo disso aí. Irmão, por que não se alegrar com aqueles que Deus está levantando? Por que não se alegrar com aquele que Deus está usando? Se Deus está usando, glória a Deus, que Deus use mesmo.
Agora tem gente assim, Deus começa a levantar uns ali e já começa a querer assassinar o irmão. Começa a assassinar de que jeito? Botar defeito no ministério do irmão. Eu não estou falando daqueles crentes que auto se levantam, é problemático, não. Não estou falando dessas porcarias, não. Eu estou falando daquele que é levantado por Deus mesmo. Aquele que Deus toma no meio da congregação e Deus mesmo exalta, Deus mesmo levanta. E a pessoa começa o quê? Ela começa a trabalhar para Jesus levar as almas para o Senhor. Agora, preste atenção nisso aqui, irmão. Oh, meu Deus. Aí, essas pessoas começam a criar essas barreiras aí. Em vez de se alegrar com que as pessoas estão chegando, aí tem pessoa que eu não consigo entender. A pessoa estava lá fora, traficando, roubando, adulterando, fazendo toda a porcaria toda. Aí chega aqui, o crente olha torto para o irmão que está chegando. Oxa, se ele não for transformado aqui, vai ser transformado da onde? Ah, mas ele está com um cabelo estranho, está com a roupa estranha. Deixa entrar estranho assim mesmo, rapaz. Aqui dentro ele vai ser transformado. Tem gente que mata só na olhada. Aleluia. Agora, escute agora. Agora eu quero ver se tu dá glórias comigo. Olha só. A nossa vida cristã cria barreiras ou constrói pontes? Eu vou falar isso aqui de novo. A nossa vida cristã cria barreiras ou constrói pontes? Ou seja, separa ou divide? Porque a barreira separa, mas a ponte une dois povos. Em outras palavras, olha isso aqui. O nome trófimo significa nutritivo. O que é nutritivo? Quando você come alguma coisa que te alimenta, isso é nutritivo, tá certo? É o alimento que nutre. Então, trófimo significa nutritivo, ou seja, aquele que está nutrido pela palavra é um facilitador. Ele constrói pontes e está na paz de Cristo Jesus. Agora deixa eu te falar um negócio. A vida cristã que você leva é uma barreira ou é uma ponte para atrair pessoas, para unir pessoas? Porque tem pessoas que já virou uma barreira. Ele se coloca com uma barreira, impede das pessoas se unirem, impede das pessoas prosseguirem. Ele vive uma vida espiritual tão fracassada, tão derrotada, que em vez de atrair, ele expulsa, em vez de atrair, ele manda embora. Mas nesta noite eu venho aqui com a autoridade de Deus. Tu és levantador de pontes. Levantador de ponte, meu. Tem pessoas que com seu ódio mortal, ele é um criador de barreira. Tem pessoas, olha aí, agora eu falei que ia diminuir, hein? Eu não estou falando daquelas pessoas imaturas, não olhou para mim, não deu pai de céu, eu vou sair da igreja, sai fora. Com essa meninice. Eu não estou falando dessas coisas não, irmão. O irmão olhou meio estranho para mim. Para com essas coisas aí. Seja maduro. Não estou falando de coisas assim, não acontecer. Qualquer coisinha que acontece, eu não vou mais também. Não estou falando dessas palhaçadas, não. Aleluia. Eu vou falar de novo. A nossa vida cristã está construindo barreiras ou levantando pontes? Porque barreira divide, mas ponte, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Se tu não falar nada aí, eu vou desconfiar aí. Vem aqui, ponte. Vem aqui. Abre as duas mãos aí. Não, aqui, ó. Faz assim, por favor. Presta atenção. Aqui era uma vala. Era uma vala. Você tinha algo intransponível, uma parede tremenda. Aí o que acontece? Aí a pessoa que é um facilitador, a pessoa que é um canal, a pessoa que se torna uma ponte, esse facilitador, estou falando aquele que está na paz de Cristo, ele é um facilitador. Em vez de ele promover discórdia, em vez de ele promover divisão, ele vai promover o quê? Amor, unidade, ele vai promover isso. Aí, por favor, a ponte, olha lá. Aí o que aconteceu? Tinha dois povos, vai ali, Betão. Tinha dois povos, presta atenção. Tinha uma parede, de tal maneira que eu, que estou aqui, não podia chegar até o Beto, e o Beto que estava lá não podia chegar até a mim, porque tinha o quê? Uma barreira. Só que aí Cristo foi,
Aleluia. Cristo meteu o pé na barreira, o que ele fez? Agora eu vou colocar uma ponte. Aleluia. Aí o que acontece agora? Então ele ligou dois povos. Olha lá. Agora através dessa ponte tem o que? Tem paz. Se eu tenho paz, eu passo pela ponte, eu tenho paz. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho. Por favor, diga para duas pessoas: eu sou construtor de ponte. Diga para ele, obrigado. Elevácia, canto, reminência, candarápia. Eu não quero ser impedimento na vida de ninguém. Eu não quero ser barreira na vida. Eu vou ser um facilitador. O que eu puder fazer. Quem é o facilitador? Daniel com seus amigos oraram. Aí Daniel foi levantado lá na Babilônia. Sabe o que ele falou? Ô Nabucodonosor, eu tenho 3 amigos aí. É um facilitador. É um facilitador. Aleluia. É um facilitador. Entendeu? Chegou, passou umas provas lá, o Daniel foi levantado. O Daniel falou: o quê? Vou ficar aqui sozinho? Vou nada. Vou construir uma ponte aqui e trazer meus amigos para perto de mim. Tem que ser construtor de ponte, filho. Agora vamos lá. Que já falei que estava no meio significa da seca. Essa palavra seca aí, que é fragmos, é uma sebe de espinhos, ou uma seca, um muro que se separava. Presta atenção. Nessa seca aqui, biblicamente falando, todas as vezes que aparece aí, nessa seca se alojavam pessoas em pobreza ou extrema miséria. Presta atenção. Tinha a parede da separação, e com a parede tinha uma cerca. Não tem aquela cerca farpada assim? Isso aí que é cerca. Então nessa parede divisória, juntamente com essa sebe, ou essa cerca, como você queira, ficavam os pobres, as pessoas que estavam em extrema miséria. Por quê? Porque ele não podia passar por causa da parede. Tinha parede e tinha cerca. Então ele não conseguia ir para o outro lado, porque tinha a parede divisória. Então presta atenção. Tinha um povo que estava do lado de dentro, para eles parecia que estava tudo bem, mas tinha um povo do lado de fora que estava na extrema miséria. Aí, por causa daquela parede, quem estava na miséria não podia ser socorrido. Aí ficava juntando nas paredes lá de Jerusalém. Eu estou falando, olha só que coisa tremenda isso aqui. Eu vou ler o texto agora, a parábola de Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. Eu vou resumir e depois eu vou lendo aqui, presta atenção. Essa parábola aqui, Jesus está falando de comer o pão do reino. O que é o pão do reino? É a salvação. Aí ele vai dizer que teve um homem, presta atenção, um senhor que deu uma grande ceia. E ele convidou 3 pessoas, convidou 3 tipos de pessoas na verdade. E convidou. Só que no dia, presta atenção, no dia ele falou assim, ó: eu vou fazer uma festa, vocês querem participar? E aqueles homens na hora aceitaram o convite, falaram: nós queremos participar desse banquete. E aí o que aconteceu? Chegou a hora do banquete, ele falou: ó, já está tudo preparado. Falou: está tudo preparado. Aí cada um desses que nós vamos falar aqui, eles começaram a dizer: ó, tal coisa aconteceu, eu não vou poder ir. Começaram a dar desculpa e falou: eu não vou participar desse banquete. Aí o servo que ficou indignado, que deu a festa, ficou indignado, porque estava lá o banquete pronto. Ele pegou e disse assim para o seu outro servo, falou assim: ó, vai lá, pega os pobres, os aleijados, os mancos e os coxos, e enche a minha casa aí. Pega tudo esses aí. Aí o texto vai dizer que ele sai pegando tudo, e depois que ele pegou tudo, ele falou: ó, feito tudo isso, ainda falta lugar. Aí ele pega e diz: vai pelos caminhos, atalhos. Atalhos ali é justamente essa cerca, é onde essas pessoas ficavam, desfavorecidas ficavam. Ele pegou: ó, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Já deu o resumo total. O que é isso? Deus fez o convite à salvação para os judeus. E na hora que era para eles provar da salvação, que era o Messias, Jesus, já estava pronto. Ele veio e falou: está pronta a salvação. O que os judeus falaram? Arrumaram desculpa e falaram: não cremos nesse Messias. Aí o que Jesus fez? Pegou os necessitados. Quem? Os gentios. Agora vamos trabalhar isso aqui. Eu tive que fazer um resumo, agora vamos trabalhar versículo por versículo. Vamos lá.
Se tu não falar nada com essa aí, tá feio, hein? Ó, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Você sabe que comer pão é desfrutar da salvação. Jesus é o pão da vida. Porém, ele lhe disse: a um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, o povo judeu, ó. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo. Então, quando Deus chama, já está tudo preparado. Eu vou falar de novo. Quando Deus manda chamar, é porque já está preparado. Quando Deus te mandou chamar, é porque Ele já havia preparado uma grande obra para fazer na sua vida. Diga, já está tudo pronto. Então agora cresce de maturidade e aproveita do que está pronto. Cresce em maturidade e aproveita. Porque a pessoa, você pode ter tudo, mas se você for de menor, você não tem nada. Por isso que Israel tinha tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Irmão, quando foi que Samuel mandou chamar Davi? Quando a mesa estava pronta. Entendeu? O Davi estava lá trabalhando e nem sabia, mas tinha algo sendo preparado. Agora, por que? Presta atenção, irmão, se tu não falar nada com essa, por que que Deus primeiro preparou para depois mandar chamar Davi? Sabe por quê? Deus gosta de fazer surpresa. Aleluia. E Davi trabalhando e não sabendo de nada, e todo mundo lá na mesa do banquete, e Davi estava de fora. E alguém falou: Davi vai ficar de fora. E aí só Deus falando: essa festa é para ele, esse banquete é para ele, essa honra é para ele, é para ele. Aleluia. Se você tiver na unção, só se tiver na unção, dá uma olhadinha no teu irmão e diga para ele: já está tudo preparado. Você não pegou, eu vou ter que falar de outro jeito para você entender. Quando Deus coloca algo no seu coração que você quer fazer, Deus fala: eu já preparei. Eu vou falar de novo, você vai falar de novo. Alguém está sentindo um chamado de Deus, Deus já preparou o ministério para você. Alguém está sentindo de falar: já está tudo preparado. É tebre pro presere jo que manturabacai. A pessoa, Deus vai colocar no coração dela, faz uma faculdade, aí ela fala: mas não tenho recurso. Aí vem Deus e fala: está tudo, você não pegou isso aqui, gente, já está tudo preparado. Quando Deus te chama para algo, Ele já preparou tudo. Entende? Às vezes você está trabalhando suado lá no campo, matando leão e urso e não sabe. Às vezes você está lá e fala, está lá rasgando o leão no meio, guerreando com o urso, uma luta tremenda, e você fala: meu Deus, parece que minha vida não vai mudar, parece que não vai ter conversão na minha casa. Aí vem Deus e fala: estou fazendo uma surpresa, estou fazendo uma surpresa. Vai lá. Aí, está tudo preparado, a salvação já estava tudo, o Messias tinha chegado, ó. E todos a uma, olha lá, eles primeiro falaram: não, a gente aceita. Aí quando chegou que estava tudo preparado, aí que começaram a fazer os tontos. E a todos a uma começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro: ó, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo de que me haja por escusado. Desculpa lavada. Quem é que compra um campo sem olhar? Qual que é esses que hoje fazem essa desculpa? Campo, o que eles faziam no campo? O campo eles trabalhavam. Então existem pessoas hoje que dizem assim: eu não me entrego na obra de Deus, eu não faço a obra de Deus porque o meu trabalho está me consumindo. Então ele vai arrumando desculpa: não, é o trabalho. Hoje não vou para o culto, é o trabalho. Amanhã não vou para o culto, não, é por causa do trabalho. Está muito ocupado no campo e está esquecendo da festa. Vamos lá, segundo caso aí, ó. Essa aqui agora vai extinguir, glória, ó. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, ó, de bois, e vou experimentá-lo. Rogo que me haja por esse
Quem é que compra boi sem olhar ele, sem examinar ele? Você já viu alguém comprando boi pela internet? Tem que ir lá, mandar o veterinário passar um exame nele. Tá? Agora, o que é isso aqui? Presta atenção, agora eu falo, você não vai extinguir, glória. Presta atenção, quantas juntas de bois? O que é juntas? É 2. 2 vezes 5? Quantos por cento Deus requer na fidelidade? Sabe por que tem... Sabe por que tem gente que não se entrega à palavra de Deus? Porque deixou que o espírito da avareza tomasse conta do coração, ele não consegue ser fiel com Deus. Aí por causa da sua infidelidade, porque uma pessoa infiel não consegue se entregar por inteiro. Tem gente que eu já vi, está numa situação lamentável por causa da infidelidade. Quer ver o jovem rico? Jesus, ele falou, Senhor, o que eu preciso fazer para ele dar a vida eterna? Jesus falou, conhece o mandamento? Guardo, desde pequenininho. Jesus falou, falta só uma coisinha. Ele todo empolgado. Fala. Abre mão desse dinheiro aí. Vende e dá para os pobres. O que ele sentiu? Tristeza. Ou seja, foi vencido pela avareza. Agora você vê quando fala para a pessoa dar o dízimo, a pessoa que tem avareza, o que ela sente? Tristeza. Fala, entrega a oferta, ela sente o quê? Ajuda o próximo, ele sente o quê? Se até hoje. Aí tem pessoa que fica arrumando aquela desculpa. Não, é porque Deus não tocou no meu coração. Aonde isso aí? É que o espírito da avareza tirou a sua sensibilidade. Isso, até agora você não entendeu que você só está vivendo uma vida, espiritualmente falando, ruim por causa dessa tua infidelidade. E aí tem pessoa que pensa que por causa, presta atenção, ele fala, ele não quer ir na festa, por quê? Porque não quer levar o boi. Porque se eu tenho 10, eu tenho que levar 1. Só que eu quero te dizer, com o seu boi, o seu boi vai ter festa. Eu vou falar isso aqui, como se você entregar o seu boizinho ou não entregar, a festa vai ter do mesmo jeito, porque já está preparada há muito tempo. Não quer entregar um boizinho, não? Para com isso aí, já não está vendo? E tem coisa que é geracional. O problema era com o pai, não era, os pais, eu digo, né? Não era dizimista, e passou para os filhos. Não tinha fidelidade, e aí vai passando, e não sabe que está numa... Eu vivi uma experiência aí que, enfim, de uma pessoa que está entrevada por causa disso aí, por causa da infidelidade. Deus, eu só estou falando porque Deus falou comigo, que é por causa, a questão ali é por causa da avareza. Ela está numa situação que está a ponto de se perder totalmente. A minha oração é que Deus tenha misericórdia e a resgate. Mas hoje você pode, Deus está falando aqui, hein? Levanta a mão todos, eu sei que tem fiéis aqui, mas levanta a mão todos para não constranger o que não é. Calaxéria, Deus vai quebrar esse mal, essa barreira vai cair hoje, aleluia! Vamos lá, pega isso aqui. Agora o outro, versículo 20, terceira lista de desculpa, o outro. Casei, portanto não posso ir. O que é isso? São relacionamentos que te afastam de Deus. Depois que começou a namorar com aquela pessoa, acabou. Aqui tem uns jovenzinhos que eu vi, ele era até, era mais ou meninho assim, né? Depois começou a namorar com aquele traste, acabou. Aí ele fala, agora eu estou no relacionamento, agora não tenho tempo para Deus, não. Não tenho tempo para o chamado, para o ministério, não tenho tempo para essas coisas. Outra coisa que isso aqui, Deus está falando aqui ou não? Será? Outra situação, as pessoas arrumam desculpa o quê? Ele fala, agora casei, agora estou com um problema dentro de casa e por isso que não vou fazer a obra. Meu marido não quer, minha esposa não quer, meu filho não quer, então queira você. Eu vou falar de novo. O esposo não quer? Queira você. A mulher não quer? Queira você. O filho não quer? Queira você. E meu pai não quer? Então queira você. Porque através de você, Deus vai pegar eles. Pelo amor de Deus. Aleluia. Não vou fazer a obra por causa daqui. Se nós vamos deixar levar pelos problemas, ninguém faz nada. O negócio é, eu estou em paz, porque Cristo está no meio. Porque problema nós temos, só Jesus para ter misericórdia. Mas Ele colocou no meio e falou, tenha paz, faz a obra.
Eu estou elétrico hoje aqui. Fala a verdade. Se a gente for olhar para os problemas que cada um aqui tem, quero ver que faz alguma coisa. Olhar, você fala, meu Deus, você fala, tanto que você ora para a pessoa, você fala, meu Deus, que isso não muda não, Senhor. Você fala, meu Deus, parece que essa fase da minha vida não passa. Então, não tem desculpa. Agora vamos lá. Quando eles falaram, versículo 21, quando eles falaram assim, ó, eles se excusaram, falaram, não, a gente não quer participar disso aí não. Então não quer. Olha lá, tem pessoa que não quer e pensa que a obra vai ficar a ver navios. Olha lá. E voltando-se aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Ou seja, Jesus veio na terra e anunciou, o banquete está pronto, eu sou o Messias que vocês esperavam, eu sou o Salvador. Aí os judeus falaram, não, a gente não quer não. Aí Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. E falou, voltando aquele servo, ele voltou para o céu. E anunciou todas aquelas coisas ao Pai. Aí olha só, então o pai de família, ou seja, o pai, indignado disse ao seu servo, agora, quem é esse servo? Agora não é mais Cristo que veio, quem que é esse outro servo? O Espírito Santo. Agora, esse outro servo, o primeiro servo, quem que é? Jesus, ele que veio falar que a festa estava pronta. Aí ele voltou para o Pai. Quando Jesus voltou, e falou, eles não quiseram aceitar. Aí o Jesus primeiro veio, tirou a barreira, agora o Senhor Jesus falou, agora é contigo, Espírito Santo. Agora, vê só, então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa, olha lá, pelas ruas, isso aqui é de chorar, bairros, cidades, olha lá, e traz aqui, olha lá, oh meu Deus, 4 tipos de pessoas, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Vamos ver quem que Deus mandou trazer, quem que o Senhor mandou o Espírito Santo trazer? Olha lá, primeiro, quem são esses pobres? Esses são os que estão na caverna de Adulão. Representado ali, quem estava lá na caverna de Adulão? Os homens em apertos. O que é estar em aperto? Encurralado pela situação da vida. Eles estavam o quê? Endividados, desgostosos da vida. Quantas pessoas que estão aí fora, que perderam isso, perderam aqui, está desgostoso. Perdeu uma posição que tinha, foi passado para trás. Eu tive uma experiência como essa, uma vez voltando da sede mundial. Eu estava na minha fase de juventude, e eu voltando, e de repente eu vi de longe um homem que estava caído, e o outro preocupado, batendo nele para ver se ele acordava, pensou que ele tinha morrido, mas não tinha morrido não. E aí estava na Avenida Buçocaba, cheio de carro, e de repente eu saí daquele culto de missões fervoroso, e eu andava um pouquinho, né, irmão? Aí eu peguei e disse assim, Deus, se tu tens uma obra na minha vida, eu quero ver agora, Senhor. E eu peguei e fui lá, irmão, porque os outros batiam, o outro passava e tentava acordar aquele homem. Eu já falei, dá uma licencinha aqui. Aí coloquei uma mão no peito dele, já levantei a outra mão para cima e falei, ó Deus dos céus, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Irmão, aquele homem levantou na hora, nem cheiro de pinga não tinha mais. Aí ele levantou chorando, porque Deus sarou ele até da pinga, foi uma experiência forte, ele estava encachaçado, ele levantou curado e chorando, ele falou, será que Jesus me aceita, porque eu tinha empresa, eu tinha família, o diabo tomou tudo que era meu, estou desgostoso da vida, arruinado e desci na cachaça. Eu falei, Jesus te restaura hoje. Aleluia. Quantas pessoas que estão aí na caverna, os pobres que estão na caverna de Adulão assim, desgostoso da vida, pode chegar, a maioria dessas pessoas que hoje estão mendigando, tudo tinha família, a maioria tinha um trabalho, tinha uma família digna, o adversário foi, está desgostoso, aí vem o Espírito Santo e fala, vou pegar eles. Já que tem pessoa que não valoriza o que tem, já que tem pessoa que não valoriza a salvação, eu vou lá fora e vou pegar ele. Segundo, quem é que pega? Os aleijados. Quem que são os aleijados? Esses são os Mefibosetes da vida. Pessoas, quem que é o Mefibosete? É aquele que nasceu numa casa real. O vô dele era rei, o pai dele era príncipe Jonatas. Mas um dia, no momento de uma guerra, oh meu Deus, a babá dele, trazendo para a linguagem de hoje, a babá dele pegou ele e saiu correndo. Quando saiu correndo, deixou o menino cair, quebrou as 2 pernas dele. Ele ficou aleijado das 2 pernas com 5 aninhos de idade. Quem que são os aleijados? É aqueles que teve uma infância difícil,
Quem que são os aleijados? Aqueles que teve uma infância traumática, cresceu dentro de um lar onde o pai era cachaceiro, onde a mãe era uma sem vergonha, e batia, e lascava a mão no menino, e judiava, ou passou por situações que não quero nem falar aqui, traumática. Outros foram consagrados a centro de macumba e não sei do que. Aquela pessoa tinha uma vida sofrida e viu acontecer no bairro dele, era uma destruição total. Esses são os Mefibosete da vida, esses que o Espírito Santo vai atrás, pega ele, passa bálsamo no coração dele, restaura a vida dele, tira todos os traumas, tira todas as dores. Aleluia. Quem são os mancos? Os mancos são as Marias Madalenas que tinham 7 demônios, segundo Marcos 16:9. Quem são esses mancos? São os gadarenos endemoniados da vida. Quantas pessoas que estão aí fora, sendo conduzidas, possessas por Satanás, tendo a vida atribulada, tendo a vida toda arruinada. O inimigo quer matar eles vivos, lançando um lugar, lançando outro. Não tem paz dentro de casa, não tem paz no trabalho, não tem paz em nenhum lugar. Aí Jesus faz o quê? Vai atrás desses mancos, o Espírito Santo vai resgatá-los. Outros, quem mais? Os cegos. Olha quem mais que o Espírito Santo vai pegar. Os cegos. Quem são os cegos? São os Bartimeus da vida, que estão na beira do caminho, chamado vício. Estão nos vícios, estão, enfim, todas essas coisas aí. Aí sabe o que Deus faz? O Espírito Santo vai e começa a pegar eles, começa a trazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem te colocado numa posição, Deus tem te colocado num lugar de honra, Deus tem te colocado numa posição. Valoriza essa posição, porque se tu não valorizar, Deus pega um de fora e põe no teu lugar. Mas o teu lugar não vai ficar vago, não vai ficar vago, porque para cada um daqueles que rejeitou, Ele falou: agora pega quem quer. Aí versículo 22, vamos lá. E disse, olha lá, e disse o servo, o Espírito Santo, né, que está fazendo essa obra agora: Senhor, feito está como mandaste, e ainda, porque a porta da salvação não está fechada. A igreja não foi arrebatada, não acabou ainda o fim da história, porque até na grande tribulação vai ter salvação, então ainda há lugar. Agora versículo 23, isso aqui é para marcar mesmo. Se tiver a tradução NVT, está até esse versículo 23, a NVT, não sei se vai ter aí, mas eu falo aqui. E disse o Senhor ao servo, versículo 23, olha lá. E então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados. Olha lá, essa palavra valados aí é justamente a cerca junto ao muro. Então vai pelos caminhos e valados, a cerca junto aos muros, e obriga-os, ou força, como diz a outra tradução, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Por que ele diz para que a minha casa se encha? Oh, irmão, então veja, aqueles que estão no muro. Então sabe o que aconteceu? Cristo veio, quebra esse muro, derruba esse muro. Agora o Espírito Santo vai, aqueles que estavam na cerca, a cerca da religiosidade que colocaram, a cerca, ou seja, as barreiras que o homem cria. Cristo tirou essas paredes, essas cercas. Agora o Espírito Santo pega e convence, porque não é nem por força nem por violência, mas é pela obra do Espírito Santo de Deus. E agora veja o que diz a Bíblia: força-os a entrar, para que a minha casa... O céu, se tem alguém que pensa que o céu vai ter pouca gente, está enganado. O céu vai ser um lugar de muita gente. O céu é lugar de casa cheia. E agora eu encerro aqui agora. O que Jesus fez com essa parede, com essa cerca? Derrubou. Jesus derrubou a parede e a cerca. Escute, a palavra derrubou aí significa destruir, reduzir a ruínas. Sabe onde essa palavra, agora encerra aqui, sabe onde essa palavra é citada? Atos, é a mesma palavra, tá? Atos 27, 41, olha lá. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa se abria. Essa palavra abrir aí é a mesma palavra, tá bom? É a mesma palavra ali que fala de destruir, é a mesma palavra que fala de arruinar, de trazer ruína, ó, e com a força das ondas.
Então preste atenção o que Jesus fez com a parede da separação e com a cerca. O que Jesus fez? Aplicando agora, ou seja, a parede, a cerca divisória que os homens criam, é como um navio encalhado. É como um navio encalhado que vai ser espancado com a força das ondas. Sabe o que vai ser reduzido? A nada. Todo aquele que tentar levantar uma barreira, seu impedimento para que vidas se acheguem ao Senhor, isso é barco, é navio encalhado. Não vai dar em nada, sabe por quê? Porque Cristo já desfez toda a barreira. Cristo já desfez toda a barreira. Levante a mão que eu quero encerrar aqui dizendo essas... Olha que lindo isso, hein? Eu vejo a autoridade de Deus no meio da igreja. O lavassuri bicandarábia. Cristo derrubou toda a barreira. Agora eu estou aplicando isso na sua vida. Eu não sei o que é que tem se levantado. Qual é os percalços na sua vida? O que te impede verdadeiramente de viver o que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite, no poder dessa palavra, toda barreira está caindo agora, em nome de Jesus. Quem recebe, dá um glória a Deus aí. Jesus disse: eu rogo a Pai, não só pelos discípulos, mas por todos aqueles que vão crer em mim. João 17, 20 e 21, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, e também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Cristo, Ele é a nossa paz, que derrubou toda a parede, toda a cerca, aleluia. Ele nos fez a ponte, nos levou para a presença do Senhor, amém? As palmas louvem o Senhor.